do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Neste dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, o evangelho de hoje está em São João, capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes? As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este evangelho vem nos falar de Jesus falando com os judeus. Os judeus perguntam a ele: se tu és o Cristo, diz-nos claramente, até quando nos deixará na incerteza? E Jesus repreende a falta de fé deles, porque Jesus fala: vocês não são minhas ovelhas, vocês não conhecem a minha voz, porque ao menos acreditem nas minhas obras. Porque as minhas obras testemunham que eu sou o Senhor, que eu sou o Cristo, que os profetas do Antigo Testamento esperavam, que eu sou o Messias, que vim salvar o povo de Israel e a humanidade inteira de todo o pecado. E Jesus fala das obras dele, que testemunham que ele é o Senhor. E quais são essas obras de Jesus? As obras de Jesus que testificam que ele veio do Pai, e que ele e o Pai são um, ou seja, ele é Deus com o Pai, e que os judeus não conseguiam compreender. As obras do Senhor é o domínio do Senhor sobre a natureza. Jesus andava sobre as águas, Jesus dava ordem à tempestade e ela se acalmava, Jesus multiplicava os pães, Jesus transformava a água em vinho, ou seja, Jesus tinha domínio sobre a natureza. Jesus tinha domínio também sobre as doenças. Jesus curava pessoas leprosas, surdas, mudas, realizava inúmeros milagres, paralíticos que começavam a andar. Então Jesus tinha domínio sobre as doenças. Então é outra obra de Jesus, outra obra que testemunha o senhorio de Jesus. Jesus tinha domínio sobre o pecado. Quantos pecadores Jesus perdoou? A pecadora adúltera, aquele paralítico, ele perdoou. E São João Batista dizia de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus tinha domínio sobre o pecado, porque ele não teve nenhum pecado. Como diz o autor sagrado dos Hebreus, ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Nem ele, nem sua Mãe Santíssima. Nosso Senhor também tinha domínio sobre a morte. Sim, nosso Senhor tinha domínio sobre a morte, porque ele ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, e ele mesmo, de uma forma gloriosa, diferente dessa ressurreição que ele realizou, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Então Jesus tinha esse domínio sobre a morte. E essa obra testemunhava que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus tinha domínio sobre os demônios. Jesus expulsava inúmeros demônios de pessoas que estavam possessas, até de uma mãe que foi pedir pela sua filha. Então Jesus tinha domínio sobre os demônios. Ou seja, essas 5 obras testemunham que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é enviado do Pai, que ele com o Pai é um. Mas mesmo assim eles não queriam acreditar. Mesmo Jesus tendo domínio sobre a natureza, mesmo Jesus tendo domínio sobre as doenças, mesmo Jesus tendo domínio sobre os demônios, mesmo Jesus tendo domínio sobre o pecado, mesmo Jesus tendo domínio sobre a morte, e eles testemunhando tudo isso porque eles viram Jesus multiplicar os pães, o domínio sobre a natureza. Eles viram Jesus expulsar demônios, domínio sobre os demônios. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, o domínio sobre a morte. Eles viram Jesus curar os doentes, o domínio sobre as doenças. Eles viram Jesus realizar isto, evidentemente, aos olhos dele. E mesmo assim não quiseram acreditar. E Jesus aqui está nos ensinando
Eles não acreditaram nele, ao menos pela sua palavra, que eu acredite ao menos pelas suas obras, mas Jesus está nos instigando a acreditar nele pela sua palavra. Nós somos ovelhas do Senhor, nós devemos crer na palavra do Senhor, porque Jesus Cristo, ele não mente, não pode enganar, ele é a verdade. E nós testemunhamos, sim, com a nossa fé recebida em nosso batismo, que nós cremos no Senhor. Nós vamos muito mais além do que o que Jesus pediu a eles, muito mais do que pelas obras do Senhor. Nós cremos nele por causa da sua palavra, e isso é ter fé. É mesmo eu não ver nas obras, eu creio firmemente pela palavra do Senhor. Isso é o mais importante. E é isso que faz as ovelhas de Jesus conhecem a voz do Senhor e seguem o bom pastor. Que Jesus nos conceda esta graça, desta verdadeira conversão. Peçamos o dom da fé. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé, que nos conceda verdadeiramente esta fé, que não precisa de obras, mas que somente a palavra do Senhor é necessária. E que Nossa Senhora, Mãe da Fé, nos ensine a acreditarmos sempre na palavra do Senhor. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.